Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Aqui é o Emerson e neste vídeo vamos falar aí sobre por que os evangelhos do Novo Testamento são os únicos relatos confiáveis da vida de Jesus. Tá bom, pessoal? Então, desde já, peço para que vocês inscrevam-se no meu canal e já curtam o vídeo aí, tá bom, pessoal? Então, eu vou trazer aqui um vídeo muito interessante de dois apologistas americanos, tá? Lá do STR, né? Stand to Reason. Muito interessante, tá? Onde eles comentam aqui, eles falam sobre esses evangelhos gnósticos, evangelhos perdidos, que muitas vezes esses vídeos céticos e ateus do YouTube gostam de falar que a igreja escondeu, que tem coisas ocultas nele, que tem mistérios, né, que tem coisas ocultas ali. Tá bom, pessoal? Então, vamos ver o vídeo aí e comentar, tá bom? Vamos lá. Estou pensando em livros como o Evangelho de Tomé. Estou pensando no Evangelho de Maria, Evangelho de Pedro. Quer dizer, parece que por volta da época da Páscoa, há algum, você sabe, livro que conhecemos há algum tempo, mas a National Geographic ou BBC ou alguém faz um documentário, certo? E é como, aqui está algo que vocês, cristãos, não sabiam. Aqui está este perdido, o Evangelho secreto que vai mudar tudo. Exatamente, né? Isso que ele está falando aqui. Muitos desses céticos, ateus, gostam de levantar essas polêmicas, né, sobre esses evangelhos secretos, né? Isso surgiu muito lá com o livro do Dan Brown, né, o Código da Vinci também, né? Eles adoram fazer isso, né? Falar, os livros que a igreja escondeu de você, os livros que a igreja escondeu, né? São evangelhos secretos, tem coisas ocultas sobre Jesus que ninguém quer, que a igreja não quer que saiba, né? Que ninguém sabe, né? Então é isso aí que ele está falando, né? Muitas vezes, sempre na época ali da Páscoa, Natal, eles vêm com isso, né? BBC vem com isso. BBC, né? Vem com isso. Certo. Isso normalmente sai por volta da época da Páscoa e eles vendem muitas revistas. Sim, convenientemente. Sim. Então nos conte. É o que está na modinha desses vídeos ateus e céticos do YouTube, né? Falar que a fraude da ressurreição, o que não te contaram. Cuidado, pessoal, esse é clickbait, tá? Que não te contaram sobre a ressurreição. Tal. E sobre esses livros talvez nos deem? Talvez comecemos dessa maneira. Quais foram os critérios para, digamos, um evangelho ou um documento do Novo Testamento? Por que estes foram incluídos? Isso pode nos ajudar a distinguir conforme avançamos com alguns desses outros trabalhos. Sim, então essa é uma pergunta muito interessante e um pouco complicada. De certa forma, se você voltasse no tempo, se você entrasse na sua máquina do tempo e voltasse para o segundo século e conversasse com aquele cristão do segundo século e dissesse, ei, por que vocês escolheram Mateus, Marcos, Lucas e João? Eles olhariam para você e diriam, do que você está falando? Primeiramente, literalmente, do que você está falando? Você não está falando grego ou aramaico. Mas em segundo lugar, o que você quer dizer com escolher? Acho que eles realmente olhariam para você e diriam, esses são os livros que nos foram transmitidos pelos apóstolos. Exato, porque outra coisa que muitos céticos falam, né, se os evangelhos são anônimos, né, será que eles foram escritos pelos autores, Mateus, Marcos, Lucas e João, que eles levam o nome ali? Pessoal, já falamos sobre isso, publicamos vários artigos sobre isso. Sim, pessoal, a igreja sempre atribuiu a eles, isso é um critério que nós vamos falar sobre isso, ele também vai falar sobre isso, muito próximo dos eventos. Já falamos, pessoal, que o Novo Testamento é a obra mais atestada da Antiguidade. Então, se os céticos põem dúvidas sobre outros escritos da Antiguidade, por que, se eles não põem, né, quer dizer, sobre outros escritos da Antiguidade, por que eles vão pôr sobre o Novo Testamento? Porque eles não utilizam esse mesmo critério, tá, de distância. Por exemplo, já falamos que Alexandre o Grande foi mencionado por Plutarco 400 anos depois, 300, 400 anos. Então isso eles não falam, né? Mas para o Novo Testamento, que é muito próximo dos eventos ali, eles criticam, né? Eles põem dúvidas, né? Eu falo isso, né? Estes são os livros que possuem esse nível de autoridade. Então, de certa forma, não há critérios. Não há critérios, são sem critérios, não existem critérios. Eu não sei. Sim. Mas de uma forma completamente diferente. Na verdade, há um critério muito rigoroso. Agora,
que quero dizer com isso? Bem, quero dizer que neste período você tem um número de livros circulando nas comunidades cristãs. Exato, porque primeiro veio a tradição oral, depois a tradição escrita, correto? Então, o Novo Testamento foi todo escrito no século I, no século I. Então não teve tempo para desenvolver lendas, manipulações, alterações. Os manuscritos originais ainda estavam em circulação, depois vieram as cópias, tá certo? Já vamos falar por que esses evangelhos aí de gnósticos, né, de Tomé e outros, não estão no cânon. Por que eles não foram incluídos, né? Isso que ele está falando aqui. E então, outras comunidades que querem se associar com Jesus. Há vários grupos, como ebionitas, gnósticos, docéticos e historiadores, que dizem que queremos este Jesus em nosso time também. E assim eles têm alguns destes. O que, aliás, é importante dizer, mesmo os inimigos do cristianismo, no primeiro século, nos primeiros séculos ali, não duvidaram da existência dele. Então por que esses ateus céticos de YouTube duvidam? Não faz sentido, né? Dos outros livros. E assim a igreja primitiva está dizendo: ok, precisamos descobrir o que é inspirado por Deus. E então, de certa forma, eles estão reconhecendo os livros desde o início. Eles estão vendo esses livros que foram transmitidos a eles pelos apóstolos. E de outra maneira... Sim, esse é um dos critérios, como nós vamos ver, né? É um dos critérios porque a igreja sabia que eles eram transmitidos pelos apóstolos. Quer dizer, fontes originais, não eram anônimos, não eram pessoas desconhecidas. A igreja não ia confiar um documento a uma pessoa desconhecida, tá? Eles estão dizendo, ok, nós também precisamos descobrir e garantir que esses são os livros que os apóstolos deram. Então, se vamos falar sobre algum critério, vamos falar sobre. Apostolicidade significa conectar essa palavra a um apóstolo ou a alguém que conheceu um apóstolo. Esse foi um grande ponto. E na verdade, houve alguns livros que temos agora em nossos Novos Testamentos, que lutaram um pouco para entrar no cânon por causa disso. E talvez não pelas razões que você pensa, porque alguns... Sim, teve deuterocanônicos dentro do Novo Testamento, né? Hebreus, Apocalipse, certo? Não foi assim, a Bíblia não veio pronta, né? Teve tempo, discussão, mas por quê? Mas não dúvidas doutrinárias, certo, pessoal? Então é importante reconhecer isso, que as igrejas recebiam cópias, faziam cópias de cópias. Então por isso que nós temos isso, as cópias. E os originais foram desgastados. Só que podemos saber o original como foi totalmente por causa da crítica textual, correto? Da reconstrução correta. Então podemos ter 100% certeza que esse Bíblia que nós temos é mesmo dos originais, certo? Esses outros livros apócrifos são. Eles começaram a anexar nomes a eles. Por isso você tem o Evangelho de Pedro, o Evangelho de Tomé. Mas sejamos honestos. Estou certo de que ninguém realmente irá ler o Evangelho de Tim. Desculpe por isso. Tim é ele aqui, né? O da esquerda aqui, né? Então, se você escrever um Evangelho de Tim, você realmente não colocará seu nome nele. Claro que não. Você vai colocar alguém que é importante. Você vai colocar o nome de Pedro nele. Ou você vai colocar o nome de Tomé, você vai colocar o nome de Filipe nele. Melhor ainda, você vai colocar... Aí, você está entendendo? Porque os evangelhos têm ali os nomes autoritários, correto? Então, nós já falamos sobre isso. Eles têm os nomes Mateus, Marcos, Lucas, tal, tudo, né? É o que ele está falando aqui. Enquanto que os evangelhos gnósticos têm autores estranhos, obscuros ali, no caso, secundários. Colocar o nome de Maria Madalena nele, porque isso vai causar alvoroço. Hoje em dia, muitas das pessoas, como falsificação, plágio, é eu pegar suas coisas e colocar meu nome nelas. Mas o que estamos falando aqui é desses grupos pegando suas coisas e colocando o nome de outra pessoa. E então você tem muitos livros circulando com nomes como Pedro e João estão sendo associados a eles, e dessa forma, livros como esses estão incluídos em nosso cânon do Novo Testamento. Como o 2º e 3º João ou 2º Pedro, a igreja disse: ei, precisamos desacelerar e ter certeza sobre essas coisas, porque há muito... Exato, como você está falando, né? A igreja, correto? No século IV, no Concílio de Roma, discerniu os livros. Tá? Não é que escolheu os livros, tá? A igreja não foi fazendo assim, esse livro eu não gostei, não coloca. Não, aquele ali fala uma coisa que nós não queremos, não, tira ele. Pessoal, esses evangelhos gnósticos são posteriores aos evangelhos canônicos, que nós conhecemos. Todo o Novo Testamento, eles são posteriores, por isso também não são assim, a fim de estudo, mas não são a fins de autoridade, tá? Autoridade como os canônicos.
desses livros com esses nomes. E por isso, alguns desses livros demoraram um pouco mais para a poeira assentar sobre eles. Mas você tem alguns desses outros livros agora. A Carta Trump, se eu ainda posso usar essa palavra, a Carta Trump em toda essa conversa. É que, justamente quando começamos a analisar atentamente o período em que esses livros surgiram, também podemos datá-los. Eles são muito tardios, datando do segundo século em diante. Exato, e é isso que realmente descarta principalmente eles, porque todos esses evangelhos gnósticos vieram a partir do século II, tá? Ou seja, muito ali uma certa distância dos eventos originais, tá? Enquanto que todo o Novo Testamento é do século I. E esse é o ponto principal que deve ser considerado, tanto quanto a reputação do New York Times ou outras publicações de destaque. Ou será que o Discovery Channel quer rotular essas coisas? Então vocês entenderam, né, pessoal, que realmente por que esses evangelhos não estão na Bíblia, certo? São afins de estudo, mas não são autoritários como os evangelhos canônicos, correto? Então vocês podem ver aí, certo? Então então a gente viu aqui que a igreja do primeiro e segundo século não escolheu os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João como se estivesse diante de várias opções igualmente válidas. Ela os reconheceu como autênticos porque foram transmitidos diretamente pelos apóstolos ou seus companheiros diretos e eram amplamente aceitos e usados nas comunidades cristãs desde o início. Já os chamados evangelhos apócrifos, como o de Tomé ou de Pedro, foram escritos no século II ou mais tarde, quando os apóstolos já haviam morrido. Apesar de levarem nomes conhecidos, isso era uma tentativa de falsificação de autoridade, e os cristãos primitivos sabiam disso, por isso os condenavam publicamente. Se queremos conhecer Jesus de forma confiável, devemos recorrer às fontes mais antigas, consistentes e universalmente aceitas, os evangelhos do Novo Testamento e os demais livros que compõem os 27 escritos do cânon. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem, compartilhem aí, tá bom, pessoal? E eu recomendo aqui todos os livros que vocês veem na descrição, aí vocês apoiam no canal também. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Um abraço e até mais.